Deus que vai, que tudo ordenar, vai ordenar. É Deus, somente Deus que marchará. É Deus que marchará à sua frente. Deus é Deus, é Deus que vai fazer e tudo vai ordenar. É Deus, somente Deus, é Deus que marchará na sua frente. Aplauda essa verdade, só Deus marchará na nossa frente. Somente Deus agiu na vida dessas pessoas que vão testemunhar agora. Não conheço, não sei do testemunho delas, mas vou saber agora. Deus abençoe. Vamos para cá. Quem vai falar? Você? Eu. Pronto. Boa noite. Boa noite. Me chamo Anderson Dantas, tenho 43 anos. Em 2021, eu fui fazer um exame de rotina, fiz uma colonoscopia e descobri 2 pólipos no reto. Um pólipo já estava com 60 centímetros de obstrução e o outro ainda era recente. Então, na hora do exame, eles cauterizaram o primeiro pólipo e o segundo ficou da gente discutir o que a gente ia decidir. Nas biópsias que vieram até então, todas eram benignas, nas 4 biópsias que foi feito. E nós conduzimos para fazer a cirurgia. E aí, nessa cirurgia, tinha 3 possibilidades. A primeira, no reto, era uma cauterização. Essa cauterização ela não poderia ser feita, porque já estava com 60% de obstrução. Nessa obstrução poderia perfurar o intestino. Na segunda seria aquela tradicional, aberta, abrindo toda a barriga. E a terceira seria uma videolaparoscopia. Nós decidimos fazer pela videolaparoscopia no dia 27 de novembro de 2021. Corremos tudo bem, fizemos a cirurgia. E no dia de receber a alta, no dia 29 de novembro, eu amanheci com bastante dores. E na hora de receber a alta à tarde, os pontos abriram, infecção generalizada e asepsia. E aí, nessa condução toda, o meu caso evoluiu, piorou. Nessa infecção, ela já estava progredindo para dentro do sangue. E na terça-feira, do dia 30 para o dia 1º, logo pela manhã, minha esposa, muito desesperada, conseguiu um contato de um amigo meu de trabalho, chamado Sérgio, ligou para ele interceder, e ele acionou o diretor da nossa empresa, que a gente trabalha. Esse diretor se disponibilizou completamente e botou uma equipe médica particular lá dentro do hospital, que é o segundo anjo que entrou na nossa vida, que é o Dr. Fabrício. O Dr. Fabrício chegou na quinta-feira pela manhã, assumiu todo o caso, e o meu caso eu tinha que ser colocado em ECMO urgentemente. E na própria quinta, no próprio dia 30 para o dia 1º, o hospital emitiu o atestado de óbito. E eles estavam atrás da minha esposa e estava só uma discussão da equipe. Então eles falaram que você morreu. Morreu. Você tinha morrido. Tinha morrido. Porque só tinha 1% de chance de vida. Então nesse 1% de vida já iam desligar os equipamentos. Foi quando o Dr. Fabrício decidiu entrar com a ECMO. Minha esposa ainda não sabia do procedimento. O hospital estava tentando entrar em contato com ela e ela estava numa missa em Sobradinho com o padre Roger Luiz. E aí nessa missa ela correu para o hospital. O meu caso já estava bem delicado. E na instalação da ECMO eram 3 situações. A primeira, que eu poderia morrer já de verdade, né? Que a primeira era de mentira. Eu poderia perder os membros, e a terceira eu poderia vegetar. Foi quando nós ligamos para nossa amiga, a Estela ligou para a Edialene, que acendeu as velas de Pentecostes,
E a gente fez uma a gente não, né? Minha esposa fez uma videochamada com todos do grupo e começaram a interceder com as velas de Pentecostes. E engraçado que essa vela era uma vela pequena, ela queimou toda a noite, do dia 30 para o dia 1º, e mais o dia todo do dia 1º. E no final da vela ela formou um formato de coração no cantinho, como está aí na imagem. E aí, mediante a ECMO, eu perdi todos os dedos da mão direita, todos os dedos da mão esquerda e todos os dedos dos pés. Não é mesmo? Você perdeu só os dedos? Só os dedos, graças a Deus, estou aqui para testemunhar. E aí, em toda essa situação, a gente foi progredindo na recuperação. E em dezembro, não deu todo decorrer, eu só fui acordar no dia 10 de janeiro de 2022. 43 dias em coma, entubado, com gastroscopia. E na hora que eu acordei, o choque foi gigantesco, porque eu não tinha visto os dedos da mão, né? E nisso, o médico que tinha me operado primeiro, que foi da primeira situação do caso, no corredor do hospital, ele falou para minha esposa que eu não iria sair de lá nem andando nem falando. Só que ele estava muito enganado, que eu sou o milagre vivo de vela de Pentecostes. Saiu falando, tá bem. Tá sem dedo, mas está bem. Trabalhando. E ano que vem, se Deus quiser, estou aqui de novo. Se Deus quiser. Deus te abençoe, muito obrigado. Eu queria agradecer por tudo. Só um minutinho. Isso. Eu queria agradecer por tudo. O ANSA é o meu milagre de Pentecoste. E também dizer que eu sou muito grata a Deus e ao Senhor, com o seu sim, né? E que traz tanta gente desesperadas, ansiosas, mas temos que também esperar no tempo de Deus. E eu falo e repito, eu não me desesperei, eu confiei com toda a situação. E o Anderson está aqui. Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado, viu? Um abraço, até a próxima. Boa noite. Boa noite. Eu me chamo Luana, sou casada, tenho 3 filhas, congrego no Valparaíso, paróquia São Francisco de Assis. Eu já recebi 3 grandes milagres através das velas de Pentecostes, mas hoje eu vim testemunhar um milagre na vida da minha filha mais nova, Catarina. A Catarina foi uma bebê planejada, ela nasceu perfeita, não teve nenhuma intercorrência na gestação dela. Com 3 meses de vida, a Catarina foi acometida por uma miocardite fulminante. É uma doença de progressão rápida e geralmente fatal que ataca o músculo cardíaco. No caso dela, foi viral. Eu comecei a reparar que a Catarina estava com uma respiração ofegante em casa e levei ela no pediatra. O pediatra já na ausculta viu que ela estava com uma arritmia muito grande. Os batimentos dela variavam de 50 a 320 por minuto em fração de segundos. Ou seja, ela já estava com o coração bem descompensado. A gente foi encaminhado para uma emergência do Hospital Santa Luzia. Chegando lá, eles fizeram ecocardiograma, raio-x de tórax, eletro, e já deu tudo errado, tudo anormal. O coração dela estava o triplo do tamanho de um coração de um bebê na idade dela. E eles já encaminharam ela diretamente para a UTI. Ela já não tinha mais circulação periférica, eles não conseguiam pegar acesso nem nos pés, nem nas mãos dela. Ela já foi direto para o acesso central. No dia seguinte da internação da Catarina, os médicos iriam tentar fazer uma ressonância para ver o que estava causando, porque eles até então não sabiam que era uma miocardite viral. Foram fazer a ressonância. Para fazer a ressonância precisava sedar. Eles resolveram entubar ela para ser mais seguro a sedação. A Catarina evoluiu para parada cardíaca. Ela teve 5 paradas. A primeira demorou 19 minutos. E ao total ela ficou 1 hora em reanimação. Quando ela voltou das paradas, o coraçãozinho dela só tinha 3% de fração de ejeção, que é a força do coração.
E os médicos falaram que para ela a única alternativa seria entrar numa ECMO, que faria o trabalho do coração dela, enquanto o coração dela poderia ter tempo de se recuperar. A Catarina ficou durante 6 dias. Nesse dia que ela entrou em ECMO, que ela deu as paradas, nós acendemos as velas de Pentecostes pela primeira vez. Eu acendi as minhas velas. Na verdade, eu liguei para o meu pai e ele acendeu em casa, porque eu já estava na UTI com ela. Ela ficou durante 6 dias no Hospital Santa Luzia, aqui em Brasília. Durante esses 6 dias, ela não apresentou nenhuma melhora, que os médicos esperavam que com a ECMO ela iria melhorar. Ela não apresentou nenhuma melhora. A equipe médica nos reuniu e falou que a alternativa para ela seria um transplante cardíaco. Então, a gente tinha que ser transferido para o Instituto do Coração para ela entrar na lista do transplante. Nesse dia, a Catarina estava viva pela misericórdia de Deus e porque ela estava ligada em inúmeros aparelhos. Ela estava entubada, em coma induzido e com uma ECMO fazendo o trabalho do coração e dos pulmões dela. Eu ajoelhei ao lado do leito da Catarina na UTI e eu entreguei ela para Deus. Eu disse que se fosse da vontade dele, que ele podia levar ela, que eu não iria me revoltar, que eu sabia que era o plano de Deus na vida dela e na minha também. Mas que se não, ele me devolvesse ela bem, perfeita, que ela pudesse brincar e ter uma vida normal com as irmãs dela. Porque tudo que eu mais ouvia durante a internação é que ela não iria andar, não iria falar, não iria comer, que ela iria ter uma vida vegetativa. Porque as paradas dela foram muito longas e a oxigenação no cérebro dela chegou a 35%. Nesse dia, eu pensei, meu Deus, como que eu vou organizar o velório da minha filha? Porque ela já estava, na verdade, morta. E Deus falou assim, você vai organizar um clamor pela vida dela. E eu organizei um clamor no lado do Hospital Santa Luzia e acendi pela segunda vez as velas de Pentecostes do meu esposo. Nesse dia nós conseguimos reunir nossos melhores amigos, cerca de 80 pessoas do lado do Hospital Santa Luzia, naquele estacionamento dos Girafas, e fizemos um clamor pela vida dela. Eu trabalho numa escola e Deus falou, a oração das crianças agrada o coração de Deus. Eu liguei na escola, conversei com as coordenadoras e elas começaram a rezar com as crianças todos os dias, de manhã antes de entrar na aula e à tarde antes de entrar na aula, pedindo para que Deus mandasse um coração novo para a Catarina. Nesse dia, eu fui tomada de uma paz que transcende todo o entendimento humano, porque as pessoas olhavam para mim e falavam, como que ela está com tanta fé, com tanta confiança, se a filha dela está à beira da morte? E eu também não sabia explicar, mas eu sei que era uma paz de Deus. No dia seguinte eu voltei para o Santa Luzia pensando que ela estaria melhor, porque eu já tinha feito tudo que Deus tinha me pedido, mas o tempo de Deus ele não é o mesmo que o nosso e a gente precisa perseverar em oração. Ela precisou ser transferida, ela foi transferida em ECMO, que é uma transferência muito complicada, para o Instituto do Coração, para entrar na lista do transplante cardíaco. Chegando lá, eles repetiram todos os exames e eles viraram para a gente e falaram assim, que mesmo que tivesse um órgão, a Catarina não tinha condições de receber um transplante, que eles não iriam perder o órgão nela, porque ela não era mais viável. E mesmo diante dessas palavras, a gente não deixou de rezar, de clamar em nenhum minuto. A gente rezava o terço das Ave Marias, da misericórdia, das mãos ensanguentadas, um atrás do outro. Eu e meu esposo revezávamos 24 horas e 24 horas. No 12º dia de ECMO, ela começou a sangrar. A ECMO foi instalada aqui na jugular dela. Nesse dia eu passei a noite com ela. Em uma noite ela tomou 4 litros de sangue. Do mesmo jeito que o sangue entrava, ele saía e as costas dela ficaram lavadas de sangue. Nesse dia eu cheguei em casa, foi o único dia que eu me desesperei, eu abracei a minha mãe e falei, mãe, eu acho que ela não vai aguentar. Eu cheguei em casa umas 7 horas da manhã, quando foi 8, 9 horas, uma pessoa da paróquia São José, que eu não conheço ainda, São Pedro, aliás, eu não conheço, me ligou e falou, não desanima a sua fé, porque o seu milagre já está chegando. Eu vou acender novamente as velas de Pentecostes pela Catarina, e ela vai sair dessa. Quando foi 10 horas, o médico, o Dr. Fernando Atique, ligou e falou, vai ter que tirar a ECMO dela,
porque a ECMO está fazendo mais mal do que bem agora. E agora é Deus e ela. Ela vai precisar sobreviver só com o coração dela. Não tem mais ECMO que possa ajudar na circulação. E ela saiu da ECMO, quando eles repetiram o ecocardiograma, ela já estava com 35% de fração de ejeção. Após esse dia, a Catarina começou a apresentar uma melhora atrás da outra, melhoras mínimas e que só quem vive em UTI sabe. Só de você chegar e eles falarem que ela estava estável já era uma grande vitória. E ela ficou ao total 26 dias, 12 dias em ECMO, 26 dias em coma induzido, 28 dias entubada, 30 dias na UTI. Ela saiu tomando 10 medicamentos, 8 para o coração e 2 para o sistema nervoso central, porque ela teve convulsões após as paradas. Os médicos falaram que a Catarina só iria ter uma vida normal, um coração normal, com 5 ou 6 anos, hoje ela vai completar 5 ainda. Ela fez o desmame de todas as drogas com 2 anos e meio. O coração da Catarina não tem nenhuma cicatriz cardíaca. O mesmo médico que recebeu ela na UTI é o que acompanha ela. Ela só faz consulta de uma em uma vez por ano e ele diz que não tem como, não existe nenhuma justificativa na medicina senão um milagre na vida dela. E eu quero dizer por fim que esse é o meu 8º ano de Pentecostes. A primeira vez que eu vim aqui foi em 2014. E eu sei que tem muita gente que vem, padre, mas vem duvidando como eu vim na primeira vez. Eu quero dizer para que vocês não duvidem, porque o sobrenatural acontece aqui. E hoje eu tenho uma história de fé e de milagres, mas eu poderia ter uma história de luto. E eu não tenho, graças à misericórdia de Deus e à intercessão das velas de Pentecostes. Amém. Deus abençoe você. Muito obrigado.